Você acha que a urna eletrônica é passível de fraude? Olha, eu diria que tudo depende das pessoas que fazem ali a programação desse equipamento. Depende do caráter dessas pessoas, depende da idoneidade dessas pessoas, porque eu estava fazendo uma análise, né? Eu estava pensando a respeito dessa possibilidade, né? Porque já começa que eu acho um pouco estranho somente o Brasil, né? Pelo que me consta, é somente o Brasil ou mais um ou dois países no mundo que usam a urna eletrônica em pleitos eleitorais, né? Então, desculpa aí. Então, ocorre que há uma desconfiança, né? Tudo indica que há uma desconfiança dos demais países sobre a credibilidade, né? Ou a segurança das informações ali inseridas, né? Gravadas na urna eletrônica e posteriormente sendo revelado de forma estatística, trazendo então o resultado, né, das eleições. O que ocorre, a meu ver, dentro desta possibilidade de fraude, né, eu diria que se as pessoas que trabalham fazendo a programação dessa urna eletrônica, elas fizerem a coisa de modo honesto, né, o que eu acredito que alguns dos senhores aí, eu acredito que a maioria dos senhores acreditam que os programadores são pessoas honestas, né? Então, então eu parto do princípio que é seguro, né? É seguro, porque essas pessoas não vão se vender a fim de fraudar, né, ali o resultado das eleições. Mas a questão é, seria possível se alguém, né, se habilitasse a se vender, ou se alguns se habilitassem a se vender para determinados candidatos ou partidos em troca de dinheiro ou de favores e fazendo ali uma alteração na programação envolvendo o sistema eletrônico, né, da urna, envolvendo ali a parte de software, né, da urna, para que fosse então alterado os dados ou as informações relacionadas aos votos dos eleitores e, consequentemente, alterando assim o resultado das eleições? Seria isso possível? Bom, eu diria que sim. Eu diria que sim, embora não sei qual o sistema de banco de dados é usado na urna eletrônica para gravar os dados, mas mas eu acredito que eles usam um sistema de banco de dados de uma linguagem de programação conhecida no meio tecnológico, né? O pessoal aí de tecnologia da informação que lidam com informática vão entender o que eu vou aqui dizer. Vou fazer uma comparação com um sistema que eu mesmo conheço e até de certa forma eu domino, que é um sistema bem simples, simples entre aspas, né? Mas para quem já tem um certo domínio, ele se torna simples e até relativamente fácil de se trabalhar com esse sistema, que seriam basicamente aí duas linguagens de programação. Uma delas, aliás, essas duas que eu vou citar são muito usadas na montagem de websites, né? Nesses websites dinâmicos, cujos dados eles podem sofrer alterações dependendo da interatividade do usuário. Então, eu citaria aqui como exemplo e a título de exemplo a linguagem chamada PHP, né? E a linguagem de banco de dados chamada MySQL. Essa linguagem PHP, dentro de uma programação
né, de inserção, alteração e deletamento de dados, né, seria o responsável por fornecer, né, os comandos, né, seria o responsável por fornecer os comandos de acordo, através de variáveis e constantes que já previamente estariam programadas e dependendo da forma que o usuário interagisse com esse sistema, essa linguagem PHP, ela envia outros comandos, ela faz uma conexão, né, vamos dizer assim, a um banco de dados, no caso MySQL, e fazendo ali nas tabelas de dados, né, do MySQL, fazendo ali as suas inserções, né, atualizações ou ainda deletando dados, né? Basicamente as funções básicas, né, que se pode fazer, né, dentre outras, mas as básicas são você insere um registro, e esse registro ele é gravado no banco de dados, e você pode, depois desse registro gravado, você pode alterá-lo, né? Então seria o tal do comando update. Falando da inserção, seria o comando insert, né? Que vai adicionar ali o primeiro campo, ou depois do primeiro os conseguintes, né? Seriam os registros subsequentes. O update seria para atualizar um registro que já foi inserido, atualizado antes, né? E depois você ainda tem o comando delete, né, que seria para deletar, né, propriamente dito, seria para excluir a informação ou o registro que anteriormente foi inserido ou alterado. Bom, dadas essas informações, eu diria aos senhores que dentro desse exemplo aí, e se o sistema de banco de dados usado nas urnas eletrônicas forem similar, né, forem semelhantes a esse exemplo que eu citei, ora, vocês hão de convir comigo que haveria aí a possibilidade de se deixar, né, previamente, né, até mesmo previamente programado, um script, né, como eu citei lá do PHP, mas não que seja o PHP não que seja o PHP sendo usado nas urnas eletrônicas, eu estou citando aqui somente a título de exemplo, mas poderia-se então, a meu ver, fazer um script, né, deixar esse script, e de modo que quando o eleitor ele fizesse a sua votação na urna eletrônica, de fato apareceria a foto do candidato que ele estaria votando, né, de fato, e assim mesmo a urna registraria aí o voto dele, né, finalizando lá. Um ponto que eu gostaria de dar um destaque na minha observação é que eu imagino, né, pelo que eu pude ver já em eleições anteriores, fazendo uso da urna eletrônica, né, vou citar aqui meio que um passo a passo que o eleitor tem de seguir para executar ou para transcrever aí o seu voto para a urna eletrônica, né? E vocês vão perceber uma certa lógica no que eu vou dizer, né? Então eu diria que no momento em que se vai executar, né, ali a sua votação, o eleitor ele deve perceber que o mesário, né, ali na sessão de votação, ele pede ali o título de eleitor né, do cidadão e digita esse título de eleitor numa maquininha, né,
E eu acredito que essa maquininha esteja ligada à urna eletrônica, se não na urna eletrônica, ao menos no sistema que a urna eletrônica trabalha, de uma certa forma estaria ligado. E fazendo também uma checagem no caderno, né, de presença ali de eleitores, uma vez confirmando o número do título com o constante na lista ali de eleitores, então digitado o título de eleitor na maquininha e após, parece que de teclar um comando, né, fica a urna eletrônica pronta para receber o voto daquele eleitor. Ora, então coerente se imaginar que no momento em que o eleitor vai fazer a sua votação, o seu número de título de eleitor está amarrado ao seu nome e também estaria amarrado ao registro da votação efetuada propriamente dito. Então, eu diria que quando o sistema grava o seu voto, ele também grava, ainda que não seja na mesma tabela, mas ele vai gravar o número do título de eleitor, para que se possa, né, dar validade àquele voto. E aí, no caso de ter uma fraude, o sistema, após receber o voto intencional do eleitor, faria-se um comando de update, atualizando já de forma transparente ao eleitor, já lá somente dentro do sistema, atualizando aquele registro através de uma chave primária, né? Atualizaria então aquele registro colocando o voto daquele eleitor para outro candidato, e depois, no fim das contas, isso iria fazendo vários somatórios até que esse outro candidato que comprou, né, a fraude, digamos assim, né, tudo que eu estou dizendo seria de forma hipotética, né, é uma hipótese, então não estou aqui falando que ninguém fez isso, mas levantando somente uma possibilidade. E aí, no fim das contas, aquele candidato, mesmo não tendo recebido o número de votos do resultado final das eleições, ele ganharia em relação a outro candidato que, em tese, seria o vencedor, mas acabou não sendo devido a essa fraude, usando o sistema eletrônico, fazendo atualizações falsas nos registros do banco de dados do sistema eleitoral. Então, é só para que o pessoal aí que domina mais aí esse sistema possa fazer aí as suas análises mais profundas e divulgar para a gente aí se seria possível ou não haver aí essas fraudes. Então, por esse vídeo é só, até o próximo, fiquem todos na paz de Deus e falou!